Olá, pessoal. Falar sobre este livro aqui, Joaquim Nabuco, é da coleção Encanto Radical, do Marco Aurélio Nogueira, editora brasiliense. Não sei se vai ter o ano aqui, porque esses livros costumam não ter o ano. 1987. Então ele vai falar sobre Joaquim Nabuco, liberal e conservador, monarquista convicto, capaz de defender a abolição da forma tão, tão apaixonada como atacava a República. Joaquim Nabuco era, antes de tudo, um homem que não tinha medo da contradição. Ao contrário, usava e abusava dela quando o que estava em jogo era a luta pelos ideais em que acreditava. Advogado, intelectual, diplomata, lá nos Estados Unidos, né? E deputado federal de 1878 a 1891. Sua vida teve uma constante: a defesa da liberdade num país onde a regra sempre foi a opressão. Então, vou destacar alguns trechos do livro que ele fala aqui. Ele fala assim: ele era um liberal, né? Era um liberal e tinha uma tarefa difícil, né? De ser um liberal num país escravocrata, né? Aí vem aqui: no Brasil nunca foi fácil ser liberal, menos ainda ser coerentemente liberal. Nosso liberalismo esteve sempre atravessado por um viés conservador, que, entre outras coisas, o impediu de se colocar na vanguarda das transformações capitalistas que aqui aconteceram. A doutrina da liberdade do indivíduo sempre foi, entre nós, uma doutrina deslocada, incapaz de conquistar massas e consensos, incompetente para pensar o Estado e autonomizar-se plenamente diante dele. Então é sempre dependente do Estado. O Estado não predomina muito sobre o indivíduo, né? Então vai falar aqui: esse modo de fazer história nos legou uma sociedade cujo expoente, para repetir o discurso em mangas de camisa feito por Tobias Barreto em 1877, é a falta de coesão social, o desagregamento dos indivíduos, onde o que há de organizado é o Estado, não a nação, tá? Então essa ideia de que o povo geralmente está fora, né? São sempre as elites ali que fazem as transformações e que são marcadas por um conservadorismo, né? Nossa história está cheia de exemplos de liberais sinceros e intransigentes que se passaram de armas, de bagagem, para o campo da moderação e do conservadorismo, como ocorreu ao longo do Segundo Império, por exemplo, quando muitos radicais inflamados converteram-se em verdadeiros apóstolos do monarquismo. É o caso do Joaquim Nabuco, né? Que ele é radical, inflamado, mas é um monarquista convicto, né? Embora não tenha conseguido escapar desse desventuroso destino do liberalismo do Brasil, Joaquim Nabuco nele se inseriu de maneira muito peculiar. Foi um liberal declarado. Conheceu o Império e a República. Foi deputado na República também, tendo sido deputado e agitador abolicionista sobre a monarquia e monarquista fervoroso quando os republicanos chegaram ao poder. Viveu 60 anos, de 1849 a 1910, morreu em 1910. Um período de grandes transformações no Brasil e no mundo, que marcaria profundamente a vida de todos os brasileiros. Tá? Os livros dele, ele escreveu mais na parte final da vida dele. Já depois de 1891, né, quando ele deixou de ser deputado, e ali ele ficou meio que frustrado, né, com a República, né, e aí se retirou da vida pública e se dedicou a escrever livros, né? Então os livros do Joaquim Nabuco são dessa época final dele, né? Aí ele diz assim: a política perdeu, mas a historiografia ganhou, né? Sorte da historiografia, preocupado em recuperar a memória do pai e embelezar o passado monárquico que os republicanos desprezavam, ficou boa parte dos anos 90, 1890, escrevendo um estadista do Império, belo e apologético estudo das virtudes do funcionamento da vida política imperial. Ele fala também sobre 1870, né? 1870 vai ser um marco na questão ideológica no Brasil, né? Porque uma série de novas ideias vão ser vindas para cá, principalmente o positivismo, né? E o país está atravessando por uma série de transformações. Você teve o fim do tráfico
1850, que já mexeu com a economia toda, né? Dinamizando a economia, né? E ao empurrar o país para o capitalismo, aquele crescimento econômico, né, porque os recursos que eram usados no tráfico passaram de alguma maneira a ser usados em outras atividades ali, inclusive o princípio de indústrias, né? Injetaria nova força às contradições existentes, desencadearia novos conflitos, questionaria o estabelecido. O país veria assim crescer e tornar-se vitoriosa a luta pela abolição da escravatura, e combinando-se com ela a campanha pela república. Um bando de ideias novas esvoaçou sobre nós de todos os pontos do horizonte, constataria Silvio Romero. Desenvolvimento, abolição, república. Esse é o tripé que organizou aquela época de mudanças e modernização, mas nada revolucionária, ao menos no sentido usual, né? Algo que vem do povo, né? Não foi nesse sentido, nem sempre adequado da palavra. O jornalista Aristides Lobo, falando sobre a República, né, esses eventos de 1889, ele não exagerou quando escreveu que o povo assistiu bestificado à proclamação da República. Os vínculos entre o povo e a política não seriam reforçados pelas transformações que iniciariam a modernização do país. O povo sempre de fora. Algo semelhante ocorria também com as outras ideologias. O positivismo, por exemplo, que a partir dos anos 1870 chegou mesmo a disputar com o liberalismo a hegemonia cultural, tendo em seu centro uma proposta de reforma social de fundo autoritário e moralista, bem como a afirmação categórica do progresso da indústria e da ciência. As ideias de Auguste Comte caíram como uma luva na realidade imperial. O positivismo era, por assim dizer, plenamente compatível com o espírito de conciliação predominante no país e com a modernização conservadora que marcava a vida nacional. Não propunha rupturas radicais e violentas. A evolução seria pacífica e o progresso subordinar-se-ia à ordem. Buscava adeptos pela via do proselitismo iluminista e quase místico. Defendia a ditadura republicana como forma racional e científica de governo, que se implantaria graças à manifestação de certas leis inevitáveis. A doutrina de Comte, positivismo, né, oferecia, assim, bastante interesse às forças sociais que se erguiam contra a situação dominante, particularmente os militares. Aí ele fala da polêmica que ele teve com José de Alencar, nos jornais, né, que ele teve. José Alencar, ele era um ardoroso apologeta do imperador e da monarquia, e era a favor da escravidão, nunca foi entusiasmado pelo movimento abolicionista. Suas atitudes apenas foram levemente reformistas num ou noutro momento, e quase sempre em relação a questões de fundo jurídico. E aí ele fez um debate aí nos jornais com Joaquim Nabuco, né? No caso da polêmica que estamos examinando, a posição de Nabuco ilustra bem a questão. Ele era um liberal humanitário, cosmopolita e repleto de generosidade, mas condenava José de Alencar pelo fato de trazer para o teatro a mácula social da escravidão, a miséria moral e da indigência dos escravos. Sua crítica era tão primária e, ao mesmo tempo, tão reveladora do caráter de seu liberalismo, que seria facilmente destruída por Alencar. Acaso estaria Nabuco convencido de que a arte e a poesia podem existir em um estado de completa abstração da sociedade em cujo seio se formam? Ela não subsistiria, aliás, nem sequer a evolução do próprio Nabuco. Poucos anos depois, ele se converteria num paladino de libertação dos escravos, um dos grandes ideólogos do abolicionismo. Jamais se aliou à corrente revolucionária do movimento abolicionista, como era o caso de José de Patrocínio e Luiz da Gama. Ele permaneceu sempre numa linha moderada quanto aos métodos e formas de luta, trilhando uma espécie de caminho parlamentar para a emancipação dos escravos. A defesa da monarquia, porém, não o impediu de analisar minuciosamente as misérias políticas do império e ser um crítico implacável do poder pessoal, da mediocridade dos partidos constitucionais, da inépcia administrativa dos governos, do falso e artificial parlamentarismo então vigente,
do elitista e manipulado sistema eleitoral. Muito pelo contrário, liberando-o da visão politicista dos republicanos, concedeu-lhe maior espaço e melhor ângulo para analisar a questão do trabalho e, à base dela, o conjunto dos problemas nacionais. Mas não se alinhava à linha mais radical, né? Esse movimento abolicionista, ele começa a partir de 1860, quando se inicia a fase de expansão capitalista em nosso país, que a escravidão começou a ficar socialmente insuportável. Nessa época, haviam 2,5 milhões de escravos, parte integrante de uma população total de 8 milhões. A escravidão era uma realidade injusta, cruel e desumana. Fornecia não só a força de trabalho fundamental para a economia, como a base sobre a qual se erguia toda a sociedade imperial, com suas castas privilegiadas, sua miséria, sua cultura elitista e seu sistema político excludente, autoritário, discriminador. Apesar disso, foi apenas nas décadas de 1870 e 1880 que o abolicionismo se converteu em movimento vigoroso, capaz de galvanizar a opinião pública e incorporar os próprios escravos e se impor ao sistema político. Então veja que os próprios escravos aderiram ao movimento abolicionista numa segunda etapa. Diz o Nabuco, em 1884, lutamos contra a indiferença que a nossa causa encontra entre essas mesmas classes que deveriam ser as nossas aliadas e que a escravidão reduz ao mais infeliz estado de miséria e dependência. Ou seja, os próprios escravos, né? É triste dizer, mas é verdade. Por acaso os homens de cor, filhos e netos de escravos, que trazem no rosto a história do martírio de sua raça, têm aderido ao nosso movimento com a dedicação e a lealdade que era de se esperar dos herdeiros de tanto sofrimento? Não. Eles não se atrevem a fazer causa comum com os abolicionistas. E muitos são encontrados no lado contrário, defendendo a escravidão. Olha, Joaquim Nabuco. Tá? Nada disso significa, entretanto, que a escravidão brasileira tenha sido um regime edificado sobre a passividade e a resignação negras. Muito pelo contrário, a rebeldia dos escravos foi constante e preencheu algumas das mais belas páginas de luta pela liberdade do Brasil, os quilombos, etc. Deve ser vista, inclusive, como um fator que muito contribuiu para mudar valores e atitudes entre os fazendeiros e entre os próprios políticos. Mas não pode ser considerada como causa da abolição, nem mesmo como o eixo principal do abolicionismo. Aliás, só ganhou dimensão propriamente política quando a escravidão já estava agonizante e o movimento abolicionista começava a ascender, isso é, a partir de 1880. Então os quilombos, eles não estão pregando o fim, a abolição da escravidão. Não estão. Não tem esse nível de organização, não. Ter perdido as eleições de 1881, Nabuco seguiu para Londres como correspondente do Jornal do Comércio. Será nessa época, 1882, que irá redigir o fabuloso O Abolicionismo, vigoroso libelo de propaganda emancipacionista, iniciado em meados de 82 e concluído 12 meses depois. De volta para o Brasil, em 1884, Nabuco entrará de corpo e alma na luta política. E aí fala do papel dele no Congresso. O abolicionismo reencontrava-se assim com a sua tribuna principal, mas a conjuntura deixara de ser favorável ao movimento. Pedro II substituiu Dantas, que era um conservador, convocou Saraiva, que era liberal e conhecida por suas posições conservadoras. Sua missão logo irá se revelar. Era preciso suavizar o projeto de lei da lei dos sexagenários, elevando para 65 anos de idade, a partir da qual os escravos seriam libertados. Para suceder
Saraiva acabou se demitindo antes da votação. Para suceder, o imperador inverteu radicalmente a situação. Chamou o barão de Cotegipe, chefe do Partido Conservador. O Pedro II ele ficava alternando, né, a direção do Congresso entre os dois partidos que se digladiavam. Né? A lei será aprovada logo depois, em 1885, sob protesto e oposição dos abolicionistas, porque foi uma lei considerada inócua. Né? A Câmara será então dissolvida e novas eleições marcadas para 1886. O abolicionista perdia a tribuna tão duramente conquistada. Nas eleições seria derrotado, conforme todas as previsões. Não se pode dizer que o sistema eleitoral da época era um sistema muito correto, né? Fraudes, né? Voto de cabresto e por aí afora. Com relação aos episódios que levaram à Lei Áurea, né? Ele embarcou para a Europa em 1887, tá? E aí está em discussão no Congresso a Lei Áurea, né? A Câmara entraria em recesso logo depois para ser reaberta apenas nos primeiros dias de maio de 1888. Nabucco aproveita o intervalo e retorna à Europa em busca de aliados, sem se dar conta de que o prazer pelas viagens o impedia de ver que a luta se travava exclusivamente em território nacional, pouco valendo essas proclamações protocolares de sumidades estrangeiras. Parecia perder o pé da situação, como se algo incomodasse no radicalismo das campanhas. Seja como for, ele foi recebido pelo Papa Leão XIII, a quem expôs a situação nacional e solicitou uma mensagem em favor dos escravos. Isso em 1888. Bem feitas as contas, porém a viagem não se justificou. Como explicar que um expoente do abolicionismo se afastasse da arena no momento exato que chegava ao seu centro? Porque a lei chegou no Congresso em 8 de maio. A chefia do gabinete já não estava mais com Cotegipe. Desde março, o presidente do conselho era João Alfredo, que era do Partido Conservador. Por esmagadora maioria, de 83-9, e com inédita velocidade, a proposta é discutida e votada na Câmara no dia 9, no dia seguinte. No Senado, dia 11, vira lei. E finalmente é transformada em lei no Senado no dia 11. E finalmente transformada em lei no dia 13. Então é tudo muito rápido. Né? Então, e ele estava lá, vendo com o Papa. O Papa ele fez a tal da nota, que foi convertida, traduzida para o português depois da Lei Áurea. Foi a manifestação clara e inequívoca da Igreja a favor da abolição. Veio depois da Lei Áurea. E aí os apologetas aqui no grupo dizendo que a lei sempre foi um baluarte a favor da abolição e contra a escravidão. Cara, não sei onde isso, cara. Misericórdia. Tô falando da igreja no Brasil, cara. Igreja católica no Brasil. Por outro lado, a própria abolição também não iria contribuir para dar maior sobrevida à monarquia. Foi apenas o desfecho legal de um processo que já estava resolvido na sociedade. Em 1888, várias províncias já haviam decretado a emancipação e o número de escravos declinara para cerca de 700 mil. Então houve um declínio abrupto de escravos ali no último ano, tá? De 87 a 88. Ali no último momento começou a haver várias escravos ganharam liberdade. Mas em relação ao período do século XIX, não. Assim, esse declínio que está tendo desde 1850 é por conta do fim do tráfico. Como a taxa de reprodução era baixa, então esse número desde 1850 já está em declínio, mas ele vem em declínio,
E em 1888, tem um declínio mais acentuado nos últimos meses aí. E já na fase final, aí você vai ter em 1902, Barão de Rio Branco, diplomata, promove aí uma reviravolta diplomática, continuador das tradições da diplomacia imperial. Ele era monarquista, conservador e de sólida formação europeia, mas suficientemente flexível e moderno para perceber a nova ordem de coisas que se estruturava no mundo. Ele procurará conduzir o Brasil para a conquista de um espaço próprio junto à América Latina. Através do equilíbrio entre as influências britânicas e norte-americana, Rio Branco tentará garantir a independência da ação brasileira e obter vantagem dos países vizinhos. Nem sempre obterá êxito, mas procurará fixar os princípios da orientação, tão somente a solidariedade continental e o alinhamento, sempre que possível, com os Estados Unidos. Joaquim Nabuco ele vai seguir essa linha. Ele foi o tradutor radical da política de Rio Branco e, até certo ponto, um antecipador da orientação que passaria a predominar após 1912, quando ele já havia morrido. A sua ideia-chave era um privilégio para as nações latinas da América serem comandadas pelos Estados Unidos, a quem deveriam prestar simpatia e gratidão. A ascendência dos Estados Unidos era natural e mesmo desejável, posto que protegeria e garantiria a soberania latino-americana. Então ele tem um alinhamento bem forte aí com os Estados Unidos, né? Agora, Nabuco estava desarmado para enfrentar o problema, pois apenas intuía a mudança que se operava no mundo, baralhando as relações internacionais. Ele não compreendia o real caráter daquela fase de transição, os avanços do capitalismo monopolista, que viria depois, né? Estariam mais claramente depois, com a Primeira Guerra, depois com a Segunda Guerra, né? Então, ele não tem, ele morreu em 1910, né? E nessa medida extraía conclusões precipitadas e rígidas de que valeria a pena se alinhar tão fortemente assim com os Estados Unidos. Seguia as diretrizes gerais da política de Rio Branco, mas com rigor excessivo. Fez do panamericanismo a sua causa derradeira, com os Estados Unidos liderando, né? A sua última propaganda, e por isso mesmo a mais ambiciosa, concebeu a União Americana como um verdadeiro sucedâneo do abolicionismo, meio de preencher o imenso vazio que se abrira em sua vida após 1888. Acreditava estar chocando para o governo brasileiro um verdadeiro ovo de águia, como diria em 1905 a Rio Branco, e receava que o ovo gorasse, se escapasse de seu ninho. Ninguém tinha mais calor monroísta do que ele, do presidente Monroe, né? Mas ele não pegou a época do Big Stick e etc, né? O panamericanismo não era, pois, uma simples fuga para frente. Era bem mais o trilho que o ex-monarquista encontrara para chegar à República e permanecer útil ao seu país. O liberal abolicionista, que ficara monarquista, chegava, enfim, à República pela via do panamericanismo. Então, são esses os principais pontos. Muito obrigado, então.